Olha, essa PEC, ela tem um leque de ataques que abrange servidores públicos, abrange trabalhadores desse regime geral de previdência, abrange rurais, abrange aqueles que vivem de assistência social, de tal maneira que não tem nenhum brasileiro, nenhuma brasileira que não está sendo atacado por essa PEC. E eu até acho que esse conjunto enorme de ataques é para que depois o próprio governo concorde em minorar uma ou outra regra aqui e ali, para passar a tal da capitalização. Seria esse o pior ponto? O pior ponto de todos é a capitalização. Porque a capitalização, ela acaba de destruir toda a Seguridade Social. Tá? Porque como é que ela funciona? O que está lá previsto na PEC é uma capitalização na modalidade de contribuição definida, que passa a ser obrigatória para quem optar. Então, como que funciona a capitalização? Toda aquela solidariedade que a gente mencionou desaparece. Na capitalização é cada um por si. É cada um contribuindo individualmente para a sua continha individual vinculada a um fundo financeiro, que vai receber aquela contribuição definida, a contribuição é definida e obrigatória para quem optou. Não tem participação do Estado, não tem participação patronal, é o trabalhador ali sozinho com a sua continha. Ficou aleijado, inválido, se vira com a continha. Ficou viúvo, se vira. Tudo, se vira ali com a sua continha individual. Como que é o funcionamento disso? O fundo que recebe aquela contribuição não fica com o dinheiro, aplica. E nós estamos no momento do capitalismo financeirizado, das aplicações de risco. Então, já começa por aí. A coisa não tem nem lógica semântica. Como é que você vai colocar a sua previdência? Previdência é sinônimo de segurança? Em aplicação de risco. É ridículo. E segundo, um estudo importantíssimo da Organização Internacional do Trabalho estudou 30 países que entraram nesse esquema de capitalização. Dos 30, 18 já se arrependeram e voltaram atrás. E estão reestatizando a previdência, mas em condições muito ruins. O Chile foi o primeiro que entrou nesse modelo, recebeu muito elogio do FMI, foi citado como exemplo a ser seguido pelo sistema financeiro internacional. E o que é que aconteceu no Chile? O Chile entrou nisso em 81. Depois de várias décadas, o sistema está pagando, a maioria dos chilenos recebem menos de meio salário mínimo. O Chile é campeão de indigentes idosos e campeão de suicídio de idosos, que preferem se matar do que virar mendigo ou um peso para sua família, depois de ter vivido uma vida de classe média, etc. O custo da capitalização nesses países se verificou elevadíssimo. Tá? Na Argentina, custou mais de um PIB. Se for esse mesmo valor aqui, 1,36 PIB, nós estamos falando de cerca de 10 trilhões de reais. O custo de transição. Por que isso? Vamos lá. Imaginem esse contingente de 13 milhões de desempregados, e olha que esse número é um número rebaixado, porque todo mundo sabe que esse dado de 13 milhões é o dado daqueles que estão procurando emprego, é o dado do CAGED. Sim. Tem muito mais desempregados do que isso e tem os informais. Nós estamos falando de cerca de 70 milhões de brasileiros e brasileiras. O que você acha que vai acontecer nesse quadro de 70 milhões de pessoas desempregadas ou na informalidade? Se uma empresa abre vagas
na condição daqueles candidatos assumirem o compromisso de optarem pela capitalização, porque aí a empresa não vai ter que contribuir. Uhum. O que vocês acham que vai acontecer? Essas pessoas vão optar ou não pela capitalização? Vão optar, elas vão preferir optar do que continuar desempregadas. E aí, todo esse contingente vai parar, não vai passar a contribuir para a Seguridade Social, a empresa também não. Esse dinheiro que chegava aos cofres públicos vai chegar numa conta individual, no mercado financeiro, que vai fazer aplicações especulativas no Brasil e no exterior. Então, quando o Guedes fala que ele quer economizar 1 trilhão com essa PEC, ele está dizendo que 1 trilhão deixará de ser pago em aposentadorias, pensões e demais benefícios. 1 trilhão vai parar de girar na economia brasileira. Isso vai aprofundar esse cenário de crise fabricada. E mais, tem um vídeo do Paulo Guedes em que ele declarou explicitamente para que ele precisa desse trilhão. Porque quando a gente fala isso, muita gente fala, não, esse trilhão vai ser investido. Não vai não. O próprio Paulo Guedes declarou que ele precisa desse trilhão para fazer o impulso da capitalização, que vai custar muito mais que isso. Na Argentina custou 1,36 PIB. Se for essa mesma proporção aqui vai custar 10 trilhões. Então, esse modelo de capitalização que está dando errado no mundo inteiro, que funciona como uma pirâmide alto risco, não pode passar. Em meio a essa quantidade de ataques, de aumento da idade, aumento do tempo de contribuição para 20 anos no mínimo. Quem não quiser perder muito vai ter que contribuir por 40 anos. As mulheres trabalhar no mínimo até 62 anos, os homens no mínimo até 65. Mas a PEC está cheia de gatilhos, ninguém vai conseguir se aposentar nessas idades por causa dos gatilhos. Trabalhadores rurais, homens e mulheres, tendo que trabalhar até os 60 anos e contribuir por 20 anos. Olha, quem conhece a realidade do campo, do desemprego, da informalidade, da exploração, da escravidão, das entre-safras, sabe que se não arrancar isso dessa PEC, acabou a aposentadoria para trabalhadores e trabalhadoras rurais. Estamos retornando ao tempo da escravidão. E redução do BPC para R$400, aviltando uma conquista do tempo de Getúlio, de termos a garantia de um piso de salário mínimo. Esses R$400 jogam fora essa conquista também. Então, é o seguinte, essa PEC ela tem que ser totalmente rejeitada. Para termos um estudo sério dos ajustes que precisam ser feitos, é preciso convocar os brilhantes especialistas em previdência e assistência social que nós temos no Brasil, para olharem o que é melhor para a economia do Brasil, para as pessoas, e fazer esses ajustes de forma aberta, dialogando com a sociedade, não é? E não essa PEC. Essa PEC, ela é ruim para as pessoas que hoje recebem as aposentadorias e os benefícios da Seguridade Social. Ela é ruim para os servidores públicos, ela é ruim para a economia do Brasil, porque ela vai tirar 1 trilhão da economia em 10 anos, e ela só beneficia os bancos. O único privilegiado nessa reforma é o setor financeiro, que vai receber as contribuições, vai cobrar a taxa de administração que ele quiser, e olha que essas taxas de administração são cobradas pelo volume das contribuições. Se a aplicação deu errado, todo o risco fica com os trabalhadores e trabalhadoras.
essa capitalização não dá garantia alguma de qualquer pagamento de benefício futuro. O risco é total, porque vai depender do mercado.